Esse é o podcast social contagiante. Tá no ar mais um episódio pra você ouvir. Conhecimento é tudo. Esse é o podcast social contagiante. Tá no ar mais um episódio pra você ouvir. Podcast social contagiante. Podcast social contagiante. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Olá, este é o podcast social contagiante. Hoje vamos ler a carta do Santo Padre Francisco sobre o papel da literatura na educação. Está publicado no site do Vaticano, vatican.va. O texto está datado dia 17 de julho do ano de 2024, 12º ano do pontificado do Papa Francisco. Inicialmente tinha escrito um título alusivo à formação sacerdotal, mas depois pensei que o que se segue pode ser dito de modo semelhante em relação à formação de todos os agentes pastorais e de qualquer cristão. Refiro-me ao valor da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal. Muitas vezes, no tédio das férias, no calor e na solidão dos bairros desertos, encontrar um bom livro para ler torna-se um oásis, afastando-nos de outras escolhas que são nocivas. Na verdade, não faltam momentos de cansaço, irritação, desilusão, fracasso. E quando nem sequer na oração conseguimos encontrar o sossego da alma, pelo menos um bom livro ajuda-nos a enfrentar a tempestade, até que possamos ter um pouco mais de serenidade. Talvez essa leitura abra novos espaços interiores, capazes de evitar o encerramento naquelas poucas ideias obsessivas que nos enredam inexoravelmente. Antes da omnipresença dos mídias, das redes sociais, dos telemóveis e de outros dispositivos, esta era uma experiência frequente, e quem a viveu sabe bem do que estou a falar. Não se trata de algo ultrapassado. Ao contrário dos meios audiovisuais, onde o produto é mais completo e a margem e o tempo para enriquecer a narrativa ou para interpretar são geralmente reduzidos, o leitor é muito mais ativo quando lê um livro. De certo modo, reescreve-o, amplia-o com a sua imaginação, cria um mundo, usa suas capacidades, a sua memória, os seus sonhos, a sua própria história cheia de dramatismo e simbolismo. E assim surge uma obra muito diferente daquela que o autor pretendia escrever. Uma obra literária é, portanto, um texto vivo e sempre fértil, capaz de falar de novo e de muitas maneiras, capaz de produzir uma síntese original com cada leitor que encontra. Este, enquanto lê, enriquece-se com o que recebe do autor, mas isso permite-lhe, ao mesmo tempo, fazer desabrochar a riqueza da sua própria pessoa, pois cada nova obra que lê renova e expande o seu universo pessoal. Isto leva-me a avaliar muito positivamente o fato de que, pelo menos em alguns seminários, se ultrapassar a obsessão das telas e das venenosas, superficiais e violentas fake news,
dedicando-se tempo à literatura, a momentos de leitura serena e livre, a falar dos livros que, novos ou antigos, continuam a dizer-nos tanto. Mas, em geral, é preciso constatar com pesar a falta de um lugar adequado da literatura na formação daqueles que se destinam ao ministério ordenado. Efetivamente, esta é muitas vezes considerada como uma forma de passatempo, ou seja, como uma expressão menor de cultura que não faria parte do caminho de preparação e, portanto, da experiência pastoral concreta dos futuros sacerdotes. Com poucas exceções, a atenção à literatura é considerada como algo não essencial. A este respeito, gostaria de afirmar que tal perspectiva não é boa. Ela está na origem de uma forma de grave empobrecimento intelectual e espiritual dos futuros sacerdotes, que ficam assim privados de um acesso privilegiado, precisamente através da literatura, ao coração da cultura humana e, mais especificamente, ao coração do ser humano. Com esta carta, desejo propor uma mudança radical de atitude em relação à grande atenção que deve ser dada à literatura, no contexto da formação dos candidatos ao sacerdócio. A este respeito, considero muito eficiente o que diz um teólogo. A literatura brota da pessoa que tem de mais repetindo. A literatura brota da pessoa no que tem de mais irredutível no seu mistério. É a vida que se torna consciente de si mesma quando, utilizando todos os recursos da linguagem, atinge a plenitude da expressão. Latorelli, no Dicionário de Teologia Fundamental, Assis, 1990. Essa é a referência desse texto citado pelo Papa nesta carta que estamos lendo aqui com vocês. Continuando a leitura da carta do Papa Francisco, falando sobre o papel da literatura na educação. Agora estamos no parágrafo 6. De uma forma ou de outra, a literatura tem a ver com o que cada um de nós deseja da vida, uma vez que entra numa relação íntima com a nossa existência concreta, com as suas tensões essenciais, com os seus desejos e os seus significados. Aprendi isso nos tempos da juventude com os meus alunos. Entre 1964 e 1965, quando tinha 28 anos, fui professor de literatura numa escola jesuíta, em Santa Fé. Ensinava aos 2 últimos anos do liceu e tinha de fazer com que os meus alunos estudassem El Cid, mas eles não gostavam. Pediam para ler Garcia Lorca. Por isso decidi em casa, estudaria El Cid e durante as aulas abordaria os autores de que aqueles jovens mais gostavam. Claro que eles queriam ler obras literárias contemporâneas, porém, à medida que fossem lendo o que os atraía no momento, iriam adquirindo, em geral, o gosto pela literatura, pela poesia, e depois passariam a outros autores. Afinal, o coração procura mais e mais. Afinal, o coração procura mais e, na literatura, cada um encontra o seu próprio caminho. Por exemplo, eu gosto muito dos artistas das tragédias, porque todos podemos sentir as suas obras como nossas, como a expressão dos nossos próprios dramas. No fundo, ao chorar o destino das personagens, estamos a chorar por nós mesmos, o nosso vazio, as nossas falhas, a nossa solidão.
Naturalmente, não estou a pedir para fazer as mesmas leituras que eu fiz. Cada um encontrará os livros que falarão a sua própria vida, que se tornarão verdadeiros companheiros de viagem. Não há nada mais contraproducente do que ler por obrigação, fazendo um esforço considerável só porque alguém disse que é essencial. Não, devemos selecionar as nossas leituras com abertura, surpresa, flexibilidade, orientação, mas também com sinceridade, tentando encontrar o que precisamos em cada momento da vida. Fé e cultura. Além disso, para um crente que deseja sinceramente entrar em diálogo com a cultura do seu tempo ou simplesmente com a vida de pessoas concretas, a literatura torna-se indispensável. Com grande razão, o Concílio Vaticano II afirma que a literatura e as artes procuram dar expressão à natureza do homem e dar a conhecer as suas misérias, alegrias, necessidades e energias. Na verdade, a literatura inspira-se na cotidianidade vivida, suas paixões e acontecimentos reais, como a ação, o trabalho, o amor, a morte e todas as pobres coisas que enchem a vida. Perguntemo-nos, como será possível alcançar o núcleo das culturas antigas e novas se ignorarmos, descartarmos ou silenciarmos os símbolos, mensagens, criações e narrativas com que se captaram e se quiseram mostrar e evocar os seus feitos e ideais mais belos, tal como as suas violências, medos e paixões mais profundas? Como falar ao coração dos homens se ignorarmos, relegarmos ou não valorizarmos essas palavras com que quiseram manifestar e, por que não, revelar o drama do seu viver e sentir através de romances e poemas? A missão eclesial soube desenvolver toda a sua beleza, frescura e novidade no encontro com diversas culturas, e muitas vezes graças à literatura nas quais se enraizou, sem medo de arriscar e de extrair o melhor daquilo que encontrou. É uma atitude que a libertou da tentação do solipsismo ensurdecedor e fundamentalista, que consiste em acreditar que uma certa gramática histórico-cultural tem a capacidade de exprimir toda a riqueza e profundidade do Evangelho. Muitas das profecias de desgraça que hoje tentam semear desespero radicam precisamente neste aspecto. Um contato com diferentes estilos literários e gramaticais permitirá sempre aprofundar a polifonia da revelação, sem a empobrecer ou reduzir quer as próprias exigências históricas, quer as próprias estruturas mentais. Não é por acaso que o cristianismo primitivo tenha percebido bem a necessidade de uma relação estreita com a cultura clássica da época. Um padre da Igreja Oriental, como a título de exemplo, Basílio de Cesareia, no discurso aos jovens que escreveu entre 370 e 375, os anos 370 e 375, e provavelmente dirigiu aos seus sobrinhos, exaltava a preciosidade da literatura clássica produzida pelos exotei, os de fora, como ele chamava aos autores pagãos, tanto para a argumentação, ou seja, para os logoi, discursos a utilizar a teologia e na exegese, como para o próprio testemunho de vida, ou seja, para os praxeis, atos, comportamentos, a ter em conta na ascética e na moral. E concluía exortando os jovens cristãos a considerarem os clássicos como um efódium viático para a sua instrução e formação,
obtendo deles proveito para a alma. É precisamente deste encontro do acontecimento cristão com a cultura daquele tempo que emerge uma original reelaboração do anúncio evangélico. Graças ao discernimento evangélico da cultura, é possível reconhecer a presença do Espírito na variegada realidade humana. Ou seja, é possível captar a semente da presença do Espírito já plantada nos acontecimentos, sensibilidades, desejos, tensões profundas dos corações e dos contextos sociais, culturais e espirituais. Podemos reconhecer uma abordagem semelhante, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, onde é mencionada a presença de Paulo no Areópago. Confira em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 ao 34. Falando de Deus, Paulo diz: é nele realmente que vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas, pois nós somos também da sua estirpe. Atos, capítulo 17, versículo 28. Neste versículo temos duas citações, uma indireta, na primeira parte, onde se cita o poeta Epimênides, do século VI a.C., e uma direta, citando fenômenos do poeta Arato de Silo, século III a.C., que canta as constelações e os sinais do bom e do mau tempo. Aqui neste ponto, Paulo revela-se um leitor de poesia e deixa intuir o modo como se aproxima ao texto literário, o que não pode deixar de levar a refletir sobre um discernimento evangélico da cultura. Ele é definido pelos atenienses como espermólogos, que significa papagaio, tagarela, charlatão, mas literalmente quer dizer colecionador de sementes. Assim, paradoxalmente, o que era um insulto parece uma verdade profunda. Paulo recolhe as sementes da poesia pagã e, abandonando uma atitude anterior de profunda indignação, confira em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, chega a reconhecer os atenienses como os mais religiosos dos homens. E naquelas páginas da literatura clássica deles, vê uma verdadeira preparatio evangélica. O que é que Paulo fez? Entendeu que a literatura descobre os abismos que habitam o homem, enquanto a revelação e depois a teologia os retoma para mostrar como Cristo vem atravessá-los e iluminá-los. Em direção a estes abismos, a literatura é um caminho de acesso que ajuda o pastor a entrar num diálogo fecundo com a cultura do seu tempo. Nunca um Cristo sem carne. É o título que antecede o parágrafo 14 desta carta do Papa Francisco, falando sobre o papel da literatura. Antes de entrar nas razões concretas devido às quais se deve promover a atenção dada à literatura no percurso formativo dos futuros sacerdotes, quero recordar um pensamento sobre o atual contexto religioso. O regresso ao sagrado e a busca espiritual que caracterizam a nossa época são fenômenos ambíguos. Mais do que o teísmo, o desafio que hoje se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alienantes ou com um Jesus Cristo sem carne. Portanto, a urgente tarefa de anunciar o Evangelho no nosso tempo exige dos fiéis e dos sacerdotes, em particular, o compromisso que permita a cada homem encontrar-se com um Jesus Cristo feito carne, feito homem, feito história. Todos devemos estar atentos para nunca perder de vista
a carne de Jesus Cristo, aquela carne feita de paixões, emoções, sentimentos, histórias concretas, de mãos que tocam e curam, de olhares que libertam e encorajam, de hospitalidade, perdão, indignação, coragem, intrepidez, numa palavra, de amor. E precisamente a este nível, o recurso assíduo à literatura pode tornar os futuros sacerdotes e todos os agentes pastorais ainda mais sensíveis à plena humanidade do Senhor Jesus, na qual se derrama toda a sua divindade, e anunciar o Evangelho de tal modo que todos, realmente todos, possam experimentar como é verdadeiro o que diz o Concílio Vaticano II. Abre aspas. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Fecham aspas. Está citando o Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo. Gaudium et Spes, número 22. Vamos agora continuando a leitura aqui. Não se trata do mistério de uma humanidade abstrata, mas do mistério daquele homem concreto, com as feridas, os desejos, as recordações e as esperanças da sua vida. Um grande bem. Assim abre-se o título antes do parágrafo 16. Um grande bem. De um ponto de vista pragmático, muitos cientistas afirmam que o hábito de ler produz muitos efeitos positivos na vida de uma pessoa. Ajuda a adquirir um vocabulário mais vasto e, consequentemente, a desenvolver vários aspectos da sua inteligência. Estimula também a imaginação e a criatividade. Simultaneamente, permite que as pessoas aprendam a exprimir as suas narrativas de uma forma mais rica. Melhora também a capacidade de concentração, reduz os níveis de déficit cognitivo e acalma o estresse e a ansiedade. Mas ainda, prepara-nos para compreender e assim enfrentar as várias situações que podem surgir na vida. Ao ler, mergulhamos nas personagens, nas preocupações, nos dramas, nos perigos, nos medos de pessoas que acabaram por ultrapassar os desafios da vida, ou talvez durante a leitura demos às personagens conselhos que mais tarde nos servirão a nós mesmos. Para tentar ainda encorajar a literatura, cito de bom grado alguns textos de autores conhecidos que nos ensinam tanto em poucas palavras. Os romances desencadeiam em nós, no espaço de uma hora, todas as alegrias e desgraças possíveis, que durante a vida levaríamos anos inteiros a conhecer minimamente, e dessas as mais intensas nunca nos seriam reveladas, porque a lentidão com que ocorrem nos impede de as perceber. Ao ler as grandes obras da literatura, transformo-me em milhares de homens sem deixar ao mesmo tempo de permanecer eu mesmo. Como o céu noturno da poesia grega, vejo-o com uma miríade de olhos, mas sou sempre eu a ver. Neste ponto, como na religião, no amor, na ação moral e no conhecimento, ultrapasso-me a mim próprio. E, no entanto, quando o faço, sou mais eu do que nunca. No entanto, não é minha intenção deter-me exclusivamente neste nível de utilidade pessoal, mas refletir sobre as razões mais decisivas para redespertar o amor pela leitura.
Agora, antes do capítulo 20, do parágrafo 20, melhor dizendo, antes do parágrafo 20, tem o título Ouvir a voz de alguém. Quando o meu pensamento se volta para a literatura, lembro-me do que o grande escritor argentino Jorge Luis Borges costumava dizer aos seus alunos: o mais importante é ler, entrar em contato direto com a literatura, mergulhar no texto vivo que se tem diante de si, mais do que fixar-se em ideias e comentários críticos. E Borges explicava este pensamento aos seus alunos, dizendo-lhes que, talvez, no início compreendessem pouco do que estavam a ler, mas, em todo caso, teriam escutado a voz de alguém, entre aspas, a voz de alguém. Aqui está uma definição de literatura que tanto me agrada: ouvir a voz de alguém. Não esqueçamos o quanto é perigoso deixar de ouvir a voz do outro que nos interpela. Caímos imediatamente no isolamento, entramos numa espécie de surdez espiritual, que também afeta negativamente a nossa relação conosco próprios e com Deus, por mais teologia ou psicologia que tenhamos conseguido estudar. Neste caminho que nos torna sensíveis ao mistério dos outros, a literatura faz-nos aprender a tocar os corações. Como não recordar aqui a palavra corajosa que a 7 de maio de 1964, São Paulo VI dirigiu aos artistas e, portanto, também aos grandes escritores? Dizia, abre aspas, precisamos de vós. Nosso ministério precisa da vossa colaboração, porque, como sabeis, o nosso ministério é o de pregar e tornar acessível e compreensível, melhor, comovente, o mundo do espírito, do invisível, do inefável, de Deus. E vós sois mestres nesta operação, que transforma o mundo invisível em fórmulas acessíveis, inteligíveis. Fecham aspas. O Papa Francisco cita São Paulo VI na homilia durante a Santa Missa com os artistas, que aconteceu na Capela Sistina no dia 7 de maio de 1964. Vamos continuar agora lendo o parágrafo 21 deste texto da carta do Papa Francisco sobre o papel da literatura. Eis o ponto. A tarefa dos fiéis e dos sacerdotes em particular é precisamente a de tocar o coração do homem contemporâneo para que se comova e se abra diante do anúncio do Senhor Jesus. Neste esforço, o contributo que a literatura e a poesia podem oferecer é de um valor inigualável. T.S. Eliot, o profeta a quem o espírito cristão deve obras literárias que marcaram a contemporaneidade, descreveu corretamente a crise religiosa moderna com uma generalizada incapacidade emocional. À luz desta leitura da realidade, o problema da fé nos dias de hoje não é, em primeiro lugar, o de acreditar mais ou acreditar menos em proposições doutrinais. Liga-se antes à incapacidade de tantos se comoverem perante Deus, a sua criação e outros seres humanos. Por conseguinte, abre-se aqui a tarefa de curar e enriquecer a nossa sensibilidade. Por isso, no regresso da minha viagem apostólica ao Japão,
Quando me perguntaram o que é que o Ocidente tem a aprender com o Oriente, respondi, abre aspas, creio que falte ao Ocidente um pouco de poesia, fecham-se aspas. Esta citação refere-se ao dia 26 de novembro de 2019, na conferência de imprensa durante o voo de regresso da viagem apostólica de Sua Santidade Francisco à Tailândia e ao Japão. Agora, antes do capítulo ou do parágrafo 40, melhor, do parágrafo 23 deste texto da carta do Papa Francisco sobre a importância, o papel da literatura, temos o título, uma espécie de ginásio de discernimento. O que é que o sacerdote ganha neste contato com a literatura? Por que é necessário tomar em consideração e promover a leitura dos grandes romances como uma parte relevante da paideia sacerdotal? Por que razão, na formação dos candidatos ao sacerdócio, é importante recuperar e implementar a intuição esboçada pelo teólogo Karl Rahner de uma profunda afinidade espiritual entre o sacerdote e o poeta? Tentemos responder a estas questões escutando as considerações do teólogo alemão. As palavras do poeta, escreve Rahner, estão cheias de saudade. São portas que se abrem para o infinito, portas que se escancaram à imensidão, evocam o inefável, tendem para o inefável. A palavra poética olha para o infinito, mas não pode dar-nos este infinito, nem pode trazer ou esconder em si aquele que é o infinito. Efetivamente, isto é próprio da palavra de Deus e, continua Rahner, a palavra poética invoca, portanto, a palavra de Deus. Para o cristão, a palavra é Deus, e todas as palavras humanas mostram traços de uma intrínseca saudade de Deus, tendendo para essa palavra. Pode dizer-se que a palavra verdadeiramente poética participa analogicamente da palavra de Deus, tal como a carta aos Hebreus nos apresenta de forma inovadora. Confira Hebreus 4, versículos 12 ao 13. Gente, vamos dar até uma pausa aqui e consultar justamente esse texto aqui citado. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Ouçamos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 4, 12 e 13, versículos 12 e 13. Continuemos agora a leitura da carta
do Papa Francisco sobre a importância da literatura. Parágrafo 25. E é assim que Karl Rahner pode estabelecer um belo paralelo entre o sacerdote e o profeta. Só a palavra é intimamente capaz de libertar tudo o que mantém encarceradas as realidades não expressas, a mudez da sua orientação para Deus. Na literatura entram em jogo questões de forma de expressão e de sentido. Ela representa, portanto, uma espécie de ginásio de discernimento que aguça as capacidades sapienciais do escrutínio interior e exterior do futuro sacerdote. O lugar onde se abre esta via de acesso à própria verdade é a interioridade do leitor, diretamente envolvido no processo de leitura. Aqui se descortina o cenário do discernimento espiritual pessoal, onde não faltarão angústias e até crises. Com efeito, são numerosas as páginas literárias que podem responder à definição inaciana de desolação. Chamo desolação a obscuridade da alma, perturbação, inclinação a coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias agitações e tentações que levam à falta de fé, de esperança e de amor, achando-se a alma toda preguiçosa, tíbia, triste e como que separada de seu Criador e Senhor. A dor ou tédio que se sentem ao ler certos textos não são necessariamente sensações más ou inúteis. O próprio Inácio de Loyola tinha observado que, naqueles que vão de mal a pior, o bom espírito age causando inquietação, agitação, insatisfação. Esta seria a aplicação literal da primeira regra inaciana do discernimento dos espíritos, reservada àqueles que vão de pecado mortal em pecado mortal. Ou seja, nessas pessoas a ação do bom espírito punge-lhes e remorde-lhes a consciência pelo instinto da razão, para as conduzir ao bem e à beleza. Assim se entende que o leitor não seja o destinatário de uma mensagem edificante, mas uma pessoa que é ativamente solicitada a encaminhar-se para um terreno instável, onde as fronteiras entre salvação e perdição não estão a priori definidas e separadas. O ato de ler é, pois, como um ato de discernimento, graças ao qual o leitor é implicado na primeira pessoa como sujeito da leitura e ao mesmo tempo como objeto do que lê. Ao ler um romance ou uma obra poética, o leitor experimenta efetivamente ser lido pelas palavras que vai lendo. Deste modo, o leitor é semelhante a um jogador em campo, faz acontecer o jogo, ao mesmo tempo que o jogo acontece através dele, na medida em que está totalmente envolvido naquilo que faz. Atenção e digestão. No que diz respeito ao conteúdo, há que reconhecer que a literatura, segundo a célebre imagem cunhada por Proust, é como um telescópio apontado para os seres e as coisas, indispensável para medir a enorme distância que o cotidiano abre entre a nossa percepção e o conjunto da experiência humana. A literatura é como um laboratório fotográfico no qual as imagens da vida podem ser processadas de modo a revelarem os seus contornos e nuances. Eis a
utilidade da literatura: desenvolver as imagens da vida, levar-nos a interrogar sobre o seu significado. Serve, em suma, a fazer eficazmente a experiência da vida. Na verdade, a nossa visão ordinária do mundo é como que reduzida e limitada pela pressão que os objetivos operacionais imediatos do nosso agir exercem sobre nós. O próprio serviço cultural, pastoral, caritativo pode tornar-se um imperativo que orienta as nossas forças e a nossa atenção apenas para os objetivos a alcançar. Mas, como nos recorda Jesus na parábola do semeador, a semente precisa de cair em terra profunda para amadurecer frutuosamente ao longo do tempo, sem ser sufocada pela superficialidade ou pelos espinhos. Confira Mateus capítulo 13, versículos 18 ao 23. Assim, o risco para ser o cair na busca de uma eficiência que banaliza o discernimento, empobrece a sensibilidade e reduz a complexidade. Por isso, é necessário e urgente contrabalancear esta inefável aceleração e simplificação da nossa vida cotidiana, aprendendo a distanciar-nos do imediato, a reduzir a velocidade, a contemplar e a escutar. Isto pode acontecer quando, de modo desinteressado, uma pessoa se detém para ler um livro. É necessário recuperar formas hospitaleiras e não estratégicas de relacionamento com a realidade, não diretamente orientadas para um resultado. Formas nas quais seja possível deixar emergir o infinito excesso do ser. Distância, lentidão, liberdade são características de uma abordagem da realidade que encontra precisamente na literatura uma forma de expressão, não exclusiva, mas privilegiada. A literatura torna-se então um ginásio onde se treina o olhar para procurar e explorar a verdade das pessoas e das situações como mistério, carregadas de um excesso de sentido que só parcialmente se pode manifestar em categorias, esquemas explicativos, dinâmicas lineares de causa, efeito, meio, fim. Uma outra bela imagem para contar o papel da literatura vem da fisiologia do corpo humano, e em particular do ato da digestão. Neste caso, o modelo é a rumináceo bovina, como afirmavam o monte Guillaume de Saint-Thierry, do século XI, e o jesuíta Jean-Joseph Surin, do século XVII. Este último falava do estômago da alma. O jesuíta Michel de Certeau apontava para uma verdadeira fisiologia da leitura digestiva, ou seja, a literatura ajuda-nos a dizer a nossa presença no mundo, a digeri-la e assimilá-la, captando o que vai além da superfície da experiência. Serve, portanto, para interpretar a vida, discernindo seus significados e tensões fundamentais. Ver através dos olhos dos outros. No que diz respeito à forma do discurso, acontece o seguinte: ao lermos um texto literário, colocamos-nos na condição de ver com os olhos dos outros, adquirindo uma amplitude de perspectiva que alarga a nossa humanidade.
Isto ativa em nós o poder empático da imaginação, que é um veículo fundamental para essa capacidade de identificação com o ponto de vista, a condição, o sentimento dos outros, sem a qual não há solidariedade, partilha, compaixão, misericórdia. Ao ler, descobrimos que o que sentimos não é só nosso, é universal, e por isso até a pessoa mais abandonada não se sente só. A maravilhosa diversidade do ser humano e a pluralidade diacrônica e sincrônica das culturas e dos saberes configuram-se na literatura numa linguagem capaz de respeitar e exprimir a sua variedade e, ao mesmo tempo, traduzem-se numa gramática simbólica de sentido que as torna inteligíveis para nós, porque partilhadas, não estranhas. A originalidade da palavra literária consiste no fato de exprimir e transmitir a riqueza da experiência sem a objetivar na representação descritiva do conhecimento analítico ou no exame normativo do juízo crítico, mas enquanto conteúdo de um esforço expressivo e interpretativo para dar sentido à experiência em questão. Quando se lê uma história, graças à visão do autor, cada um imagina à sua maneira o choro de uma jovem abandonada, a idosa que cobre o corpo do neto adormecido, a paixão de um pequeno empreendedor que tenta ir para diante apesar das dificuldades, a humilhação de alguém que se sente criticado por todos, o rapaz que encontra no sonho a única saída para a dor de uma vida miserável e violenta. À medida que sentimos vestígios do nosso mundo interior no meio dessas histórias, tornamo-nos mais sensíveis às experiências dos outros, saímos de nós próprios para entrar nas suas profundezas, conseguimos compreender um pouco mais as suas lutas e desejos, vemos a realidade com os seus olhos e acabamos por nos tornar companheiros de viagem. Assim mergulhamos na existência concreta e interior do vendedor de fruta, da prostituta, da criança que cresce sem pais, da mulher do pedreiro, da idosa que ainda acredita que vai encontrar o seu príncipe, e podemos fazê-lo com empatia e, por vezes, com tolerância e compreensão. Jean Cocteau escreveu a Jacques Maritain, abre aspas, a literatura é impossível, temos de sair dela, e é inútil tentar sair dela com a própria literatura, porque só o amor e a fé nos permitem sair de nós mesmos. Fecham aspas. Será que saímos realmente de nós mesmos se os sofrimentos e as alegrias dos outros não arderem no nosso coração? Prefiro lembrar-me que, como cristão, nada do que é humano me é indiferente. Além disso, a literatura não é relativista, porque não nos despoja de critérios de valor. A representação simbólica do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, como dimensões que na literatura tomam a forma de existências individuais e de acontecimentos históricos coletivos, não neutraliza o juízo moral, mas impede-o de se tornar cego ou superficialmente condenatório. Pergunta-nos Jesus, abre aspas, por que reparas no argueiro que está na vista do teu irmão e não vês a trave que está na tua vista? Fecham aspas. Mateus 7, versículo 3. Na violência, na limitação, na fragilidade dos outros,
temos a possibilidade de refletir melhor sobre a nossa, ao dar ao leitor uma visão alargada da riqueza e da miséria da experiência humana. A literatura educa o seu olhar para a lentidão da compreensão, para a humildade da não simplificação, para a mansidão de não pretender controlar a realidade e a condição humana através do julgamento. Este é certamente necessário, mas nunca se deve esquecer o seu alcance limitado. Com efeito, jamais deve traduzir-se na sentença de morte e no cancelamento. Repetindo, com efeito, jamais deve traduzir-se na sentença de morte, no cancelamento, na supressão da humanidade em prol de uma árida totalização da lei. O olhar da literatura forma o leitor para o descentramento, para o sentido do limite, para a renúncia ao domínio cognitivo e crítico da experiência, ensinando-lhe uma pobreza que é fonte de extraordinária riqueza. Ao reconhecer a inutilidade e talvez até a impossibilidade de reduzir o mistério do mundo e do ser humano a uma polaridade antinômica de verdadeiro falso ou de certo errado, o leitor aceita o dever de julgar não como instrumento de domínio, mas como impulso para uma escuta incessante e como disponibilidade para se envolver nessa extraordinária riqueza da história que se deve à presença do Espírito e também se dá como graça, isto é, como acontecimento imprevisível e incompreensível que não depende da ação humana, mas redefine o humano enquanto esperança de salvação. Chegamos agora ao título que antecede o parágrafo 41, o título: O poder espiritual da literatura. Com estas breves reflexões, espero ter evidenciado o papel que a literatura pode desempenhar na educação do coração e da mente do pastor ou futuro pastor, no sentido de um exercício livre e humilde da sua racionalidade, de um reconhecimento fecundo do pluralismo das linguagens, de um alargamento da sua sensibilidade humana e, finalmente, de uma grande abertura espiritual para escutar a voz através de muitas vozes. Neste sentido, a literatura ajuda o leitor a quebrar os ídolos das linguagens autorreferenciais, falsamente autossuficientes, estaticamente convencionais, que por vezes correm o risco de contaminar até o nosso discurso eclesial, aprisionando a liberdade da palavra. A palavra literária é uma palavra que põe a linguagem em movimento, liberta, purifica, abre-a, por fim, as suas ulteriores possibilidades expressivas e exploratórias, torna-a hospitaleira a palavra, que vem habitar na palavra humana, não quando se estende a si mesma como conhecimento já pleno, definitivo e completo, mas quando se torna vigília de escuta e de espera daquele que vem renovar todas as coisas. Confira Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 21,
o versículo 5. Vamos até dar uma paradinha aqui e ler esse versículo do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Vamos parar de ler agora um pouquinho essa carta, já está chegando ao fim, essa carta do Papa Francisco sobre o papel da literatura. Então, no Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 5, assim está escrito: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Agora vamos continuar a ler esta carta do Papa Francisco sobre o papel da literatura. Parágrafo 43. A força espiritual da literatura recorda, por último, a primeira tarefa confiada por Deus ao homem. A tarefa de dar nome aos seres e às coisas. Confira em Gênesis capítulo 2, versículos 19 ao 20. A missão de guardião da criação atribuída por Deus a Adão passa primeiramente pelo reconhecimento da sua própria realidade e do sentido da existência dos outros seres. Também o sacerdote está investido desta tarefa original de dar nome, dar sentido, fazer-se instrumento de comunhão entre a criação e a palavra feita carne e o seu poder de iluminar todos os aspectos da condição humana. A afinidade entre o sacerdote e o poeta manifesta-se assim nesta misteriosa e indissolúvel união sacramental entre a palavra divina e a palavra humana, dando vida a um ministério que se torna serviço cheio de escuta e compaixão, a um carisma que se traduz em responsabilidade e a uma visão do verdadeiro e do bem que se abre como beleza. Não podemos renunciar à escuta das palavras que nos deixou o poeta Paul Celan. Abre aspas. Quem realmente aprende a ver aproxima-se do invisível. Fecham-se aspas. Esta carta termina assim: dado em Roma, em São João de Latrão, no dia 17 de julho do ano 2024, 12º do meu pontificado. Francisco. Queridos ouvintes, lemos aqui a carta do Santo Padre Papa Francisco sobre o papel da literatura na educação. Este texto todo está no site do Vaticano, vatican.va. No seu site de busca, coloque Carta do Papa Francisco sobre o papel da literatura na educação. É preciso lembrar que eu não conhecia essa carta. Fiquei sabendo dessa carta através de uma postagem do padre Júlio Lancelotti. Ele apresentou lá um trecho dessa carta, brevemente. Ele citou o parágrafo 15. E a partir daí, eu vendo a profundidade do texto, falei, vou procurar. Então, não encontrei para adquirir o livro. A publicação foi publicada pela editora Paulinas de Portugal. E no Brasil, pelo que eu pesquisei, não encontrei para ser adquirido o livro. Mas o texto todo está no site do Vaticano.
É claro que eu fiz a leitura aqui da obra digitalizada que está no site do Vaticano. Então o livro em si eu não tenho em mãos, mas li aqui a publicação oficial que está no site do Vaticano, que inclusive tem todas as cartas, as encíclicas dos papas, né? Inclusive do Papa Francisco aí. Deixa esse legado espiritual, humanista, maravilhoso, né? Que deve iluminar nossa vida aí da igreja, nas escolhas, nos aprofundamentos, nos discernimentos, né, pastorais e existenciais. Muito obrigado a você que acompanhou esse momento e até um próximo encontro. Obrigado pela atenção. Foi no ar mais um episódio pra você. Podcast social contagiante. Podcast social contagiante. Conhecimento é tudo. Ouça nossos próximos episódios.